Isso por conta da sua abrangência doutrinária. Efésios é parte daquelas cartas que são conhecidas cartas da prisão. No entanto, Paulo escreve Efésios enquanto esteve preso, esteve carcerado em Roma. Paulo trabalha profundamente a carta de Efésios. Efésios, embora a questão do seu destinatário, ou seja, para quem a carta foi enviada, seja um ponto de discussão, há quem acredita que a carta de Efésios seja uma carta direcionada à igreja de Laodiceia, às igrejas de Laodiceia. Há quem entende Efésios como uma carta circular, ou seja, uma carta que Paulo escreve não destinando a uma única igreja ou a igreja de uma única província, mas uma carta que foi escrita para circular das igrejas que se encontravam na região da Ásia Menor ou nas igrejas do Oriente. Portanto, a questão do destinatário é uma questão que é disputada entre os estudiosos. Mas algo tão interessante aqui, meus queridos irmãos, é de saber que, apesar de ser um assunto discutido, é que esta carta é considerada uma carta canônica, por isso está no nosso cânon, por isso está nas Escrituras. Então, Paulo, ao escrever esta carta, ele tem como objetivo pontual tratar a respeito do propósito eterno de Deus para com o mundo, que é a reconciliação de Deus com todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, é Deus reunindo todas as coisas, congregando todas as coisas em Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo chama como o mistério da vontade de Deus. No versículo 6, no versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz que este era o mistério que Deus desvendou em Cristo Jesus. E nesta noite, eu quero trabalhar a respeito deste mistério que Deus revelou em Cristo Jesus, que é fazer congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Ou seja, isso quer dizer que Paulo está a escrever para a igreja de Efésios, dizendo que chegará uma altura que Deus reunirá o seu povo, e isso é por meio de Jesus Cristo. Então, no capítulo 2, Paulo vai tratar um assunto muito interessante: como Deus está reunindo o seu povo com Ele por meio de Jesus Cristo. É bem sabido, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos em Gênesis Deus a criar um mundo perfeito, ou seja, a relação inteira, completa e perfeita entre Deus e o universo, o cosmos, entre Deus e o mundo. Porém, quando chegamos no capítulo 3, nós encontramos o acontecimento mais caótico que já existiu neste universo, que é a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. E a relação que Deus tinha com o cosmos, com o homem particularmente, foi completamente afetada por esse pecado. Mas quando nós olhamos mais adiante, nós percebemos Deus mostrando o seu propósito, ou seja, não abandonando o mundo a caminhar aquém da sua vontade, não deixando o mundo ficar longe da sua vontade, mas a mostrar a sua boa disposição em querer reconciliar o mundo consigo, em querer reunir, trazer o mundo mais perto de si, daquilo que antes o mundo tinha o privilégio de desfrutar antes da queda. E no capítulo 2 de Efésios, nós encontramos Paulo a narrar de como o pecado afetou não simplesmente o cosmos, mas o homem, com a relação do homem com Deus.
E isso tornou o homem um ser mortal. Paulo vai chamar no versículo 1 como homens que estavam mortos em seus delitos e pecados. E ele vai mais adiante, homens que andavam segundo o curso deste mundo. O pecado afetou a relação do homem a tal maneira que o homem tornou-se um ser morto. A relação de Deus e o homem foi destruída por conta do pecado. Já não havia um relacionamento íntegro. O homem já não voltava a Deus, já não se relacionava a Deus por conta do pecado. Mas mais adiante nós contemplamos no versículo 4, Deus, a mostrar a sua boa vontade, o seu profundo amor para com a humanidade. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então o texto está a mostrar Deus a se voltar a uma humanidade corrompida, a homens mortos em pecados e delitos. Deus a estender as suas mãos de graça, a trazer eles para perto de si. Deus a mostrar o início da reconciliação com a humanidade. Deus a mostrar a sua boa vontade, o seu beneplácito de reconciliar o homem consigo. E isso foi não pela iniciativa humana, não pela boa disposição dos homens, mas pela boa vontade de Deus, pela iniciativa de Deus, pela disposição de Deus. Então, como é que Deus começou a restabelecer, a restaurar a sua relação com o homem? Primeiro, Deus mostrou o seu grande amor. Mas abaixo no versículo 6 mostra que Deus, ao demonstrar o seu grande amor, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos trouxe a vida. O homem que era antes morto em seu pecado e delito, Deus, por meio de Jesus, deu a vida ao homem. Então, para que o homem se reconciliasse com Deus, era necessário que o homem voltasse a viver, voltasse a ter vida. E Deus mostrou isso por meio do seu grande amor. E mais abaixo ele diz que não só nos ressuscitou no versículo 6, mas que também Deus nos colocou num lugar especial, que ele vai chamar de lugar celestial. Mas como Deus fez isso, queridos irmãos? Percebam, Deus não fez isso porque achou beleza alguma nos homens. Deus não fez isso porque olhou para os homens e se condoeu pela sua situação caótica de mortos, em estado de putrefação. Não, Deus fez isso por seu grande amor, por seu profundo amor. Por quê? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele faz isso por meio de Cristo. Por isso Paulo, quando nós lemos Efésios, ele está constantemente lembrando que toda ação realizada, todas as bênçãos que recebemos, ela foi feita em Cristo Jesus. Foi feita nele, foi feita no amado. Por isso, o ato de Deus trazer o homem perto de si, o ato de Deus reconciliar o homem com Ele mesmo, é por meio de Cristo Jesus Cristo. É por meio de Cristo Jesus. O versículo 8,
que é o nosso primeiro texto que lemos, ou o primeiro versículo que lemos, e ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pela graça somos salvos. Queridos, e os irmãos entendem isso. Nós somos salvos pela graça. Esse texto, irmão, essas palavras são consideradas como um dos fundamentos da fé cristã. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Entenda, a salvação é gratuita. A palavra graça, meu irmão, é muito conhecida entre nós. Mas eu quero te dizer que a palavra graça é uma palavra excludente, é uma palavra que não aponta, não dá oportunidade para quem recebe, mas aponta para quem dá, para quem oferta, para quem está dando o seu presente para o receptor. E é isso que Paulo quer fazer aqui. Quer mostrar que o mérito, todo o mérito está a quem está oferecendo o presente, a quem está nos reconciliando com Ele, a quem está a trazer a humanidade de volta por meio de Jesus Cristo. Por isso ele diz que essa salvação, esse ato de Deus está reconciliando a humanidade, é de graça, é absolutamente gratuita. O que quer dizer que não temos parte alguma nesta salvação. Não temos parte alguma neste ato em que Deus está reconciliando o mundo em Cristo com Ele mesmo. Então, um ato da reconciliação, aquilo que Paulo vai chamar de mistério da sua vontade, em que Deus está fazendo por meio de Cristo, congregando o mundo consigo mesmo, é absolutamente, é exclusivamente de graça. É de graça, querido irmão. E isso esvazia-nos de toda jactância, esvazia-nos de toda vanglória, porque a salvação é exclusivamente de graça, e ele diz que isso é mediante a fé. Entenda, mediante a fé. Paulo não está a apontar a fé como se fosse algo inato, algo que está intrínseco ao homem. Entenda, não é isso que Paulo quer dizer, porque nenhum homem que Paulo vai chamar de mortal, aquele que era homem, poderia ter fé, poderia depositar a sua fé em Deus, a menos que Deus graciosamente o ressuscitasse em Cristo Jesus, a menos que Deus graciosamente abrisse os seus olhos e levasse a contemplar a graça, o amor de Deus, as misericórdias de Deus expressa na cruz do Calvário. Por isso, essa fé que nós temos em Cristo Jesus, que Paulo vai dizer que mediante ela somos salvos, é um dom de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus, é um ato gracioso de Deus, em nos voltar a nos dar vida, em fazer com que o nosso ser, a nossa estrutura, os nossos membros vitais pudessem voltar a funcionar e contemplar o amor de Deus em Cristo Jesus, e depositamos nele confiança e nos apegamos nele como um único meio de salvação. Portanto, a fé, ela não provém do nosso coração como se fosse algo inato, como se todos nós nascemos com essa fé e nós em algum momento decidimos crer
em Deus. Não. É que a fé que Paulo está aqui a dizer, ela vem da ação de Deus em nos ressuscitar com Cristo Jesus. Deus nos dá vida e agora nos permite contemplar o seu amor. O seu amor demonstrado em Cristo Jesus. Versículo 9 diz que não é de obras para que ninguém se glorie. Como eu já disse, vou reforçar, meus irmãos, a nossa salvação não é pelas obras que estamos a fazer ou que já fizemos. A nossa salvação não é resultado da nossa disciplina espiritual. A nossa salvação não é resultado dos nossos meros devocionais. A nossa salvação não é resultado do nosso zelo na obra do Senhor. A nossa salvação não é resultado da nossa entrega na igreja. Não. A nossa salvação não é resultado da nossa constante participação nos programas da igreja, as nossas interações com os irmãos. Não. A nossa salvação não é fundamentada nisto. Como disse um pregador, que as nossas melhores obras, nos nossos melhores dias, diante de Deus, são repugnantes, são como trapos de imundícia, ou seja, não são suficientes para atrair os olhos de Deus e nos falar: oh, tu mereces ser salvo, porque tu foste ou és um homem zeloso na minha obra, tu mereces a salvação, porque tu és um homem dedicado, um homem pronto a servir, um homem que está sempre pronto a se entregar para servir na obra do Senhor. Não, meu irmão, até a tua mais profunda dedicação, o teu mais profundo zelo diante de Deus é completamente insuficiente para serem salvos. Irmãos, a única obra aceitável diante dos olhos de Deus é a obra salvífica de Cristo Jesus. Amém. Se há uma obra, querido irmão, pela qual nós somos salvos, é a obra de Jesus Cristo. Permita que eu diga, é a obra de Jesus. É a obra de Jesus. Por isso, irmão, no que nós temos que nos gloriar, não na nossa devoção, não por sermos os homens mais cuidadosos em oração, mais cuidadosos em servir, mais cuidadosos em participar nas coisas do Senhor, não. No que nós devemos nos gloriar, nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Porque Ele cumpriu absolutamente tudo que a lei demandava de nós. Cristo cumpriu. Cristo cumpriu em seu viver. Cristo cumpriu no Calvário. Cristo cumpriu perfeitamente tudo que a lei demandava que um pecador deveria cumprir e que é impossível para nós. E agora, sabes por que Cristo veio? Cristo veio por isso, irmãos. Cristo veio para cumprir cabalmente a lei e nos fazer dignos, por meio da sua justiça, de sermos aceitos diante de Deus. Isso, irmão, é a obra perfeita, única e exclusivamente única de sermos salvos e aceitos diante de Deus. Nenhum anjo, do mais exaltado, do mais belo que existe, seria capaz de fazer isso que Cristo fez. Nenhum homem dos mais piedosos que conhecemos, dos mais admirados pregadores, a sua obra é capaz de lhe tornar aceitável diante dos olhos de Deus.
Por isso, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que nós estamos a fazer. Não é pelo que nós fizemos. Mas é por meio daquilo que Cristo fez. Por meio daquilo que Deus fez, dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Irmãos, isso é tudo para nós nos gloriarmos. Isso é suficiente para nos alegrarmos. Isso é suficiente para corrermos aos pés da cruz e dizermos: oh Senhor, obrigado, porque a minha salvação não depende das minhas obras. Oh Senhor, eu me glorio não nas minhas obras, porque as minhas melhores obras são completamente insuficientes para eu merecer qualquer aceitação diante de Deus. Mas as suas obras, ó Senhor, as suas obras me tornam aceitável. Por isso hoje, irmãos, nós podemos entrar no trono da graça com os olhos erguidos, olhando para Deus, não por aquilo que temos feito, não pelos nossos méritos, mas por méritos de Cristo Jesus. Nós podemos caminhar diante de Deus e dizer: Senhor, nós estamos diante de Ti, porque nós só fomos salvos por Cristo Jesus, e Cristo na cruz nos vestiu a sua justiça, e eu estou aqui com o casaco de justiça de Cristo Jesus, e eu posso ser salvo, eu posso ser aceito, posso agora esbanjar, posso agora alegrar, posso agora desfrutar. E é isso que Paulo descreve no capítulo 1 sobre a redenção em Cristo, que fomos abençoados por Cristo com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos, irmãos. Não estamos, Paulo não está a se referir às bênçãos materiais, até carro, casa, até grandes conquistas, não. Paulo está a se referir às bênçãos que temos em Cristo Jesus, que ele mais abaixo vai dizer que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção pelo nosso pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria de prudência. E por meio de Cristo, entenda, nós fomos feitos herança, nós fomos adotados em Deus, irmãos. É isso que nós agora podemos estar diante do trono de Deus, diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eu me glorio, e eu me glorio nisso, me glorio em saber que o Senhor é o meu Senhor. Que alegria, irmão, que alegria. Por isso, a nossa salvação não depende de nós. Ela é do princípio ao fim de Cristo, em Cristo, por Cristo. Ela é somente em Cristo Jesus. Toda a sua realização, nada além e nada aquém de Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Cristo é o fundamento da nossa salvação, e nele nós nos gloriamos nas obras de Cristo. Versículo 10 diz: pois somos feituras nele, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. E o versículo 10 está aqui a contrapor o versículo 9 sobre as obras, que nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. O versículo 10, ele ecoa aqui a passagem de Gênesis sobre a criação. Só que aqui Paulo, ele quer fazer menção da criação espiritual. Ele diz que nós fomos feitura dele. Nós fomos feitos
por Ele. A expressão aqui no original é que somos obras-primas de Deus. Nós somos obras-primas de Deus. E nós fomos feitos em Cristo Jesus. Esta criação, ela agora é feita em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ela agora é feita em Cristo Jesus. Deus está em Cristo Jesus, começando a recriar o homem. Ele está em Cristo Jesus, começando aquele que é o seu propósito eterno, reconciliando, congregando todas as coisas